Meus queridos amigos do Valor em Ação, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muitíssimo bem, como sempre, porque hoje eu quero falar sobre algumas ações que estão chamando muita atenção no mercado, na Bolsa de Valores. Inclusive, vocês já me pediram para gravar sobre elas, né? Já que eu não costumo falar muito dessas empresas aqui no canal. Ah, Badu, de novo, essas ações aí, sempre as mesmas, fala de outras. Pois é, Banco do Brasil de novo, então. Vou falar sobre outras ações aqui, algumas delas, muitos de vocês me pedindo nos comentários, são empresas que estão pagando ou podem pagar muito em breve dividendos tão altos que simplesmente não dá mais para ignorar, precisei falar. Então, se você é um investidor que busca renda passiva, que gosta de dividendos, sua obrigação do dia é ver este vídeo até o final. Eu vou te apresentar essas empresas, te explicar por que elas podem ser opções interessantes até nesse momento. Vou falar também dos riscos e te falar também que isso daqui não é uma recomendação de investimentos. Eu não vou te fazer recomendação aqui, muito menos de graça, né? Eu não tenho CNPI, mas se eu tivesse, não faria de graça. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo também. Isso sim é uma recomendação. Você que já é de casa, deixa o like. Quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Bem-vindo, eu sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. A primeira empresa da lista é Vale 3. Quem que é a Vale? A Vale é uma mineradora brasileira cuja principal atuação é justamente a extração de minério de ferro e comercialização. Então ela trabalha também com metais básicos, carvão, minério de ferro, tem outros investimentos também menos significativos, mas o coração desta bagaça é o minério. O preço das commodities, em especial do minério de ferro, é o principal fator de influência no preço das ações da Vale. Aqui o trem oscila mesmo sem mandar recado, sem avisar, sem se preocupar com o seu coração. Então o mercado chinês tem muito peso na formação do preço do minério. A China é o principal importador dessa commodity produzida pela Vale aqui e a China compra o minério brasileiro para produzir aço lá. Então quanto maior o preço do minério de ferro, maior é a margem das mineradoras, como a Vale, pelo fato de que boa parte dos custos às vezes não oscilam tanto no curto prazo e maior é a alegria do investidor, do acionista. Então se a Vale tem, por exemplo, um custo de $30 para produzir uma tonelada de minério de ferro, quanto mais o preço subir, melhores vão ser as margens de lucro da empresa, o lucro da empresa, a receita, a rentabilidade também aumenta e é claro que o preço da ação acompanha esse sobe e desce também. Por isso, o setor de mineração tem como principal risco os ciclos das commodities, beleza? Então o preço dos minérios é cíclico, por isso que em cenários de baixa no preço das commodities, as empresas podem até precisar queimar caixa para manter a operação funcionando, rodando. Então as receitas estão atreladas também muitas vezes e concentradas em outros países, como é o caso da China, que eu falei. Isso também é um risco que também não dá muito para mitigar, para você evitar, né? Vai fazer o quê? Ô China, eu não quero mais vender para você não. Eu vou vender só um pouquinho aqui para não concentrar. Não tem como, né? Então tem a questão do dólar também, que é um risco. Se o dólar cair frente ao real, lá para casa dos R$4 ou até menos, que eu acho difícil, mas tudo é possível. Então você vai ficar todo animadinho, todo ouriçadinho para ir para Disney, para comprar o iPhone novo, papapá, mas a Vale não vai gostar muito disso. Ela quer o dólar mais altinho também. Então ainda tem o risco da substituição do minério por outra coisa. Tem muita gente que fala nisso, já que o uso do minério ele pode ser muito impactado tanto por mudanças na indústria, quanto por materiais que consigam substituí-lo. Veja você, né? Isso é um risco também. E mesmo que não seja, você tem o risco ainda da duração das jazidas que pode se esgotar. Mesmo que não seja substituído, a duração pode se esgotar. Até hoje nunca acabou, mas eu sei que não é infinito. Isso eu tenho certeza, infinito não é. Então eu não quero ser chato, né, aqui, né? A gente precisa falar dos riscos de se investir em empresas de commodities. Hoje, apesar de todas as incertezas sobre a demanda do minério de ferro da China, lá na China, os preços eles estão se mantendo em um patamar bem bom para a Vale, né? É bem lucrativo para a empresa, está ganhando bastante dinheiro. Então a companhia ela se mantém como uma empresa bem eficiente. Uma das prioridades continua sendo a estratégia de
geração de caixa, de retorno para o acionista por meio de sua política de dividendos também, programas de recompra de ações. Tudo isso demonstra que a Vale tem alinhamento com os minoritários, independente do preço do minério. E aí eu vou te explicar um negócio. O break-even da Vale, break-even é, digamos assim, o preço que ela vai precisar vender a tonelada de minério para conseguir empatar com seus custos ali, para começar a ter lucro. Esse break-even é de $47, já contando também com o frete, com o transporte marítimo. Nos últimos 15 anos, o preço caiu abaixo disso em 2015, se eu não me engano. E as ações da Vale, naquele momento também, apanharam mais que o John Wick no quarto filme, e olha que ele apanhou muito. Então, com o minério ali na casa dos $100 como agora, ou mais, tá suave para a empresa gerar caixa e conseguir pagar bons dividendos também. E por falar em dividendos, a Vale vem distribuindo caminhões de dividendos maiores que os que ela usa para transportar minério nas suas operações. Em 2016, as ações chegaram a bater a casa dos R$10, como eu falei, caiu pra caramba. E em 2021, a empresa distribuiu quase R$15 por ação em dividendos. Imagina, né? Comprar por 10 e alguns anos depois receber mais do que isso em dividendos num único ano. Difícil mesmo é comprar e segurar. Difícil mesmo foi comprar e segurar nesse período. Eu não conheço ninguém que fez isso. Eu também não fiz. Gostaria de ter feito. Olhando os indicadores, P sobre L 3,67, P sobre VPA 1,88, ROI 51%, margens lá em cima e um dividend yield de 7,3%, razoável mesmo com um payout mais baixo. Desde 2020 para cá, pasmem, meus queridos amigos, a Vale distribuiu 35 bilhões de dividendos, em dividendos. 35 bilhões de dólares. Isso é praticamente metade do valor de mercado da companhia atualmente. É dividendo pra caramba e esse ano é bem provável que ela consiga distribuir muitos dividendos, porque você está vendo, esse dividend yield é com um payout mais baixo. Se daqui para o final do ano ela distribuir mais dividendos, muito provavelmente esse indicador ele pode subir bastante. Eu gosto das ações da Vale e tenho. E você? Gosta? Tem? Não gosta? Deixa aqui embaixo o comentário. A próxima da lista é Brasil Agro, né? Então, o modelo de negócios da Brasil Agro, o business da empresa, é uma mistura ali de cultivo de grãos e desenvolvimento imobiliário, né? Então, se trata, meus queridos amigos, de uma empresa do setor de agronegócio que atua na aquisição, desenvolvimento, exploração, comercializa também terras, né? As terras para plantar os trem que a gente come. Então, a partir do momento da aquisição das propriedades, ela busca ali implementar essas culturas, né, o plantio, tudo procurando obter o maior valor agregado, beneficiando também as propriedades, investindo em infraestrutura nessas propriedades, tecnologia também nas fazendas, né? Mas o que vem sendo o diferencial da companhia mesmo é fazer tudo isso e depois conseguir vender bem essas fazendas. Como eu falei, o modelo de negócios dela é bem interessante. Ela não é só uma produtora de grãos, de açúcar e outras commodities, algodão, mas também não é só uma empresa de propriedades agrícolas. Ela pode aproveitar, consegue aproveitar às vezes ali o melhor dos mundos, de cada um dos mundos. Indicadores na tela, P sobre L 17,5, P sobre VPA 1,21, Dividend Yield de mais de 21%, mais o ROI baixinho na casa dos 7%. Claro que isso tem a ver com a receita de venda de terras, que foi menor no período mais recente, mas a gente precisa entender também que a própria margem da empresa ela é mais volátil também. Eu analisei o histórico e a gente consegue ver isso. Hoje ela negocia com um baita de um desconto sobre o valor atual das propriedades, sem falar do potencial de valorização das terras. Então, aparentemente, é um desconto muito alto, né, e acaba demorando para ser percebido pelo mercado isso daí. Isso pode ser uma oportunidade. Primeiro que é uma empresa pequena, o valor de mercado baixo. Então, a baixa liquidez afasta os investidores institucionais muitas vezes, mas é aquela coisa, né? Essas propriedades valem tudo isso daí mesmo? Será? Tudo bem, pode valer, ok, mas qual que é a rentabilidade que a empresa está conseguindo obter nesses ativos atualmente? Então, o agronegócio ele tem muito disso.
Tem margem alta e pouca rentabilidade às vezes, muitas vezes, principalmente nos pequenos produtores. Então, se a empresa não consegue vender bem as fazendas, não muda muita coisa, na minha opinião. É isso que é justamente o diferencial. Por isso que é esse fato de a empresa ser muito boa na compra e venda das fazendas é o maior diferencial e que me faz gostar dela, tá? Mesmo que isso implique, às vezes, em maior volatilidade dos resultados, sazonalidade e papapá. Próxima da lista, Gerdau GGBR4. Então, assim como a Vale a gente viu, a Gerdau também, você pode colocar na caixinha das commodities, mas são empresas até que bem diferentes, porque a Vale é mais commodity mesmo, brutona ali, e a Gerdau ela é uma siderúrgica. Ela é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. Então, além disso, ela é a maior recicladora da América Latina e transforma milhões e milhões de toneladas de sucata em aço todos os anos. Lembra da China que eu falei, que compra minério de ferro da Vale para produzir aço e tal? A Gerdau, por sua vez, recicla bastante sucata para produzir. E aqui o investidor precisa ficar mais ligado do que nunca também. Então dá para você pegar umas porradas muito boas nos dividendos nesse tipo de empresa, como foi na Petrobras recentemente, como aconteceu com a própria Vale que eu falei, mas também não tem aquela segurança, previsibilidade do setor elétrico, por exemplo, aquele paraísozinho ali de correção da inflação, previsibilidade. O setor elétrico é muito mais previsível e mais seguro. Hoje a Gerdau, GGBR4, está sendo negociada a múltiplos até bem interessantes, aparentemente é bem descontada mesmo, muita gente me pedindo para falar dela aqui. O investidor consegue se diversificar melhor se você investe numa empresa como essa, sim, se você se expõe ali à distribuição de dividendos, acaba também tendo uma proteção contra a alta do dólar. A empresa tem um mercado fora do Brasil muito grande, de acordo com os múltiplos. Mais barata do que a Vale, se você fizer uma comparação superficial, P sobre VPA abaixo de 1, para você ter uma ideia, ROI de 25%, P sobre L 3,7, P sobre VPA 0,92%, ROI 25% que eu falei, ROI 25%, margens lá em cima, mas menores do que as da Vale no momento, e um dividend yield de 14,73%. Realmente é um desconto que pode encher os olhos, os dividendos também conseguem encher os olhos, mas o investidor precisa ficar ligado aos riscos do setor também. Tudo aqui é mais volátil em empresas ligadas a alguma commodity, inclusive os indicadores também são voláteis. Então, os dividendos da empresa em 2022 foi 10 vezes maior do que em 2020. Então, a gente teve as empresas ligadas a esses setores saltando, explodindo os dividendos. Então, geralmente essas empresas parecem a oitava maravilha do mundo quando os números estão perto das máximas. E pouca gente se interessa quando ela está atravessando um ciclo ruim, de preço baixo. E para você montar uma posição no longo prazo são os melhores momentos. E quando os preços caem e os custos das empresas não caem ou aumentam, como é que faz? Isso pode acontecer também. Então, de acordo com a lei de Murphy, inclusive, pode acontecer justamente depois que você comprar as ações. Vai segurar? Não vai? Vai cair no mão de alface ali? Então, conseguir fazer o famoso buy and hold em empresa como Vale, Gerdau, Commodity, é o ápice da mentalidade de longo prazo para o investidor. Petrobras, então, precisa ser quase que um semideus do controle emocional. Você não ficar ouvindo essas asneiras aí que o povo sai falando. Então, por isso o investidor precisa analisar muitos fatores antes de decidir se investe ou não numa empresa como essa. O dividend yield é um deles, é claro, mas está longe de ser o único e longe de ser o mais importante, na minha humilde opinião, se você me permite. Nesse tipo de empresa é legal você analisar mais a fundo a eficiência operacional. A empresa precisa ser eficiente. Então, ganhar dinheiro produzindo, exportando, mexendo com commodity, quando o preço está alto e o dólar está caro, é de boa. Até eu que sou mais bobinho, eu conseguiria fazer. O difícil é se manter lucrativa, mesmo quando os preços caem, o dólar também, custo aumenta, e o trem fica difícil. Eu não aposto na queda do dólar, mas pode acontecer, tudo pode acontecer, Antes da gente ver aqui a próxima ação, é hora de você que é brabo, ficou até aqui comigo,
Comente aqui embaixo, hashtag até o final. Só os fortes ficam até o final e eu estou olhando para a sua carinha, estou vendo que você é um forte, um investidor que vai ter sucesso nessa vida. Então, saindo um pouquinho, né, da volatilidade, vamos aqui agora para CPFL. CPFE3, CPFL Energia, ela tem negócios em distribuição, geração, transmissão, comercialização, tudo que é coisa em energia elétrica, serviços também com atuação em todas as regiões do país, empresa gigantesca mesmo. É a segunda maior distribuidora em volume de energia vendida, não em clientes, do Brasil. Então é uma empresa muito grande, está entre as maiores geradoras privadas do mundo, gerando energia a partir de fontes renováveis, hidrelétrica, solar, eólica, biomassa, tudo que é coisa ela está gerando energia. Indicadores na tela, P sobre L 3,75, P sobre VPA 2,31, ROI mais de 31%, margens bacana e um dividend yield de 9,97%, arredondando aqui 10%. Essa é mais tranquila para você analisar, para você investir. Seja tão ligados que o setor elétrico ele é mais previsível, estou cansado de dizer isso aqui. A CPFL está bem posicionada em todos os segmentos do setor em que ela atua, como a gente viu. No segmento de geração, ela está bem. Em distribuição, ela atua em regiões com baixo índice de inadimplência e de perdas, e isso faz muita diferença. A Light que o diga. Na parte de geração, tem uma exposição pequena também aos preços de energia no longo prazo. Você pega ali risco hidrológico também, está bem controlado na empresa, né? Ela está bem posicionada. Transmissão está muito bem posicionada também e transmissão é mais previsível ainda. Se trata do segmento talvez com maior previsibilidade, capacidade de proteção contra a inflação. Tudo isso aí é mais tranquilo no segmento de transmissão, previsibilidade de receitas, lucros. Então, se eu não me engano, a CPFL é a maior do Brasil em energias renováveis, uma das maiores distribuidoras de dividendos do setor de energia elétrica da nossa Bolsa de Valores. Então, vem crescendo a distribuição de dividendos consistentemente desde 2016, por conta de uma política bem bacana, uma política de dividendos bem definida que a empresa tem, e ela tem esse histórico de distribuir no mínimo 50% do lucro líquido ajustado para o acionista na forma de dividendos. Para quem gosta de dividendos, é legal, é interessante dar uma olhada. Mais uma empresa bacana desse setor elétrico que, na minha opinião, é o setor que o investidor que gosta de dividendos tem mais opções na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Beleza, meus queridos amigos? Essas foram as 4 empresas. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, deixa o like, se inscreve. Valeu, papai!